Qual igreja ou culto eu devo frequentar? Qual reunião ou culto é uma reunião ou um culto saudável? Vamos lá. Então eu separei aqui 12 situações que, se acontecem num culto, numa reunião, este lugar não é um lugar saudável para se frequentar. Então vamos a eles. O primeiro lugar é o seguinte: o monopólio da salvação ou separatismo. Aquela religião que diz que só ela salva, nenhuma outra religião salva. Ou aquela igreja que diz que só quem está nela é que é salvo. Já não tem uma reunião saudável nesse lugar. Isso não é do Evangelho. Segundo lugar, o lugar que tem panelinhas ou divisões também não é um lugar saudável de se frequentar. Diga-se de passagem, quase todas elas vai ter acepção de pessoas, preconceitos, panelinhas e divisões. Em terceiro lugar, aqueles lugares cheios de emocionalismo, muita emoção. O intuito é fazer a pessoa chorar, pular, rodar, cair pelo chão, entende? Sentir emoções durante o culto. Também não é um lugar saudável. Quarto lugar, aqueles lugares que são cheios de amuletos, ok? De talismãs, como o travesseirinho não sei do que, a rosa não sei da onde, o óleo ungido. Deus nunca colocou poder em objeto nenhum na nova aliança. No Antigo Testamento sim, mas na nova aliança, objetos não têm poderes, ok? Em quinto lugar, são os lugares que fazem cobranças de dízimos e ofertas. Se a pessoa quiser dizimar e ofertar, tudo bem, mas cobrar, fazer pressão, fazer terrorismo para isso aí, não é um lugar bom de reunião. Em sexto lugar, aqueles lugares que pedem para você fazer votos, né? Então você tem que fazer voto para alcançar isso, para alcançar aquilo. Também isso não é do Evangelho. Lugares, por exemplo, que fazem muitos eventos e esses eventos são pagos. Quem pode pagar, tudo bem, e quem não pode pagar? Não é isso? E ainda faz aquela pressão, pede um irmão que tenha melhor condições para pagar para você. Ou você que tem condições, pague para aquele irmão que não pode ir. Aonde você viu isso no Evangelho de Cristo? Fazer alguma coisa que só quem tinha dinheiro podia participar. Eu, hein? Oitavo lugar, queridos, são as autoridades superiores. Lugar que diz que o líder, ele é ungido do Senhor, ele não pode ser questionado, não é isso? Ele é o anjo do Senhor, então ele é uma autoridade superior. Ele está num nível e os seguidores estão num nível abaixo. Isso não existe. O Evangelho nivelou todo mundo. Estamos todos nivelados no mesmo patamar, ok? Em nono lugar, lugar que se faz barganha com Deus. Se você quer alcançar isso, você tem que fazer aquilo. Você tem que pagar esse preço para receber aquilo outro. Se você não fizer aquilo, você não recebe aquilo outro, entende? Então tem que se fazer barganhas com Deus. Também está errado. Em décimo lugar, eu separo a politicagem. Eu não estou dizendo que você não pode orientar e que na igreja não pode falar de política. Eu estou falando se envolver profundamente com os políticos, principalmente numa troca de favores com eles, e ainda dizer que as ovelhas têm que votar naquele candidato que a igreja apoia. Não, você vota em quem você quiser. Pastor, a igreja está apoiando o candidato fulano, o candidato Beltrano, e você tem que votar nesse candidato. Isso é politicagem, ok? Fazer propaganda para um candidato qualquer, completamente errado. Em 11º lugar, as reuniões ou as igrejas que têm manipulação, que o pastor quer mandar na sua vida, o líder quer mandar. Você pode viajar, você não pode viajar, você tem que escolher a profissão X e não a Y, você tem que casar com a Maria e não com José. Eu não te abençoo para fazer isso, eu abençoo para fazer aquilo. Se não estiver debaixo da minha bênção, da minha cobertura, você não pode fazer. Ou seja, a pessoa vira uma marionete, só faz aquilo que o líder diz que pode se fazer. E 12º lugar, o lugar que tem apelo para aceitar a Jesus. Você sabia que na igreja primitiva, a igreja verdadeira de Cristo, que durou até o ano 312 ali, nunca teve apelo? E depois, na história do cristianismo, até o final do século XVIII, início do século XIX, não havia apelo? Isso mesmo.
Você sabia que o tal fazer apelo para aceitar Jesus aconteceu a primeira vez em 225 anos? Tem 225 anos que aconteceu pela primeira vez, só que somente 8 anos depois começou a ser feito com frequência. Ou seja, com 218 anos mais ou menos, 217 anos mais ou menos, que tem essa história. Aceite a Jesus, levanta a sua mão e aceite Jesus. Diga-se de passagem, você já reparou que a grande maioria que levanta a mão e aceita Jesus não permanece? Será por quê? Então você está deixando 1.800 anos de história da igreja de lado e dando ouvidos a algo que acontece há 200 anos mais ou menos? Então estão aí 12 coisas. E tem muito mais, eu só separei essas 12 por causa do tempo. Se a sua igreja faz qualquer uma, a sua religião, denominação, qualquer uma dessas aí, então não é um lugar saudável de se frequentar. Um abraço, até o próximo, fique com Deus.